Good morning, sétimo ano. Então, bom dia, sétimo ano. Então, hoje a gente vai rever aquela matéria que nós vimos anteriormente, né? Que é do Past Continuous. Então, let's practice. Vamos praticar, né? O conteúdo aplicado. Então, antes de começar uma matéria nova, então vamos fixar bem aqui o Past Continuous, né? Como ele é formado. Então, tem o sujeito, o passado do verbo to be, que é was ou were, dependendo do sujeito, e o verbo principal mais ing. Então, aqui para relembrar, forma afirmativa. Para I, o verbo to be no passado é was. Para you, were. Para he, she, it, was. Para we, you e they, were. Então, aqui é a forma do verbo to be no passado. Tá ok? Para cada pessoa. Então, para conjugar esse tempo verbal, não pode esquecer de conjugar o verbo to be no passado. E o verbo principal, ele vai levar o quê? ing, tá vendo? ing, tá? Todo verbo no past continuous, ele tem que levar ing. E não é necessário acrescentar o to antes dele. Então, ele é para falar o quê? De um acontecimento que estava em progresso no passado. I was going, eu estava indo. He was playing, ele estava brincando, jogando. She was drinking, ela estava bebendo. We were eating, nós estávamos comendo. They were singing, eles estavam cantando. Bom, para formar negativa é muito fácil, é só acrescentar o not após o verbo to be. Então, pode ficar was not ou wasn't, que é a abreviação. Were not ou weren't, que é a abreviação. Aí, na hora de fazer o exercício, vocês podem escolher a forma que não é abreviada, que é was not e were not. Então, aqui estamos usando a abreviada, negativa. Então, fica sujeito, wasn't, para I tem que ser wasn't, e mais o verbo com ing. Para you, o verbo to be no passado é weren't, na negativa, mais o verbo com ing. Para he, she, it, o verbo to be was com not fica wasn't, mais ing. Para we, you e they, o verbo to be é were, com not fica weren't. Então, I wasn't going, eu não estava indo. You weren't playing, você não estava brincando. She wasn't drinking, ela não estava bebendo. We weren't eating, nós não estávamos comendo. They weren't singing, eles não estavam cantando. Então, sempre com essa ideia de ação em progresso no passado. Então, não pode deixar de conjugar o verbo to be no passado. Então, sempre olhar, prestar atenção no sujeito para saber qual é a conjugação correta do verbo to be. Bom, na interrogativa, o verbo to be ele muda de posição, ó, ele fica antes do sujeito, da mesma forma, tá? Ele não vai mudar, ele vai ficar da mesma forma, só que antes do sujeito. Então, para I, né, was, então vai ficar was I, e mais o verbo com ing. Was I going? Eu estava indo. Para you, were vem para frente. Were you going? Você estava indo? E ponto de interrogação no final. He, she, it. Então, a forma do verbo to be é was e vai ficar antes de he, she, it. E o verbo continua com ing. No final, ponto de interrogação. Para we, you e they, a forma do verbo to be é were. Então, vai continuar sendo were antes do sujeito, verbo com ing e ponto de interrogação. Então, não importa se a frase for afirmativa, negativa ou interrogativa. Os verbos sempre têm que se manter com ing e ser conjugados no passado. Bom, aqui tem um exercício. Então, aqui, ó, completar com o verbo to be no passado. Quer dizer, com o past contínuo. Então, an é o mesmo que o sujeito she, tá? Que é ela. Qual a forma do verbo to be? Porque quando a gente vai fazer, primeiro tem que botar o verbo to be, ó. Então, an, eu não vou botar o she, só vou botar o verbo. Was. Qual é o verbo do parêntese? Não é read? Então, eu vou acrescentar ing, vai ficar an was reading. Então, vocês vão fazer assim em todos os exercícios. Bom, no exercício número 6 tem o not, tá vendo? No exercício número 6 tem o not. Se tem not, indica negativa. Então, he. Para he na negativa, como é que fica? He wasn't. Então, vocês não vão repetir o he, só vão botar o quê? O verbo to be na negativa, wasn't. Então, aqui vai ficar wasn't e vai acrescentar ing no verbo. Então, aqui nos parênteses, quando tiver not e o verbo, vocês têm que fazer a frase na negativa, tá ok? Outra observação, verbos que terminem com a letra E. Vocês vão ter que tirar o E e acrescentar ing.
Aqui, ó, é a continuação, ok? Aqui é a continuação. Então, lembrando, toda vez que tiver not, ó, aqui tem not, então tem que fazer na negativa, ó, day. Para day fica como na negativa? Warrant, então vocês vão botar warrant aqui e esse verbo com ing. Então, not indica que é negativo. Bom, no segundo exercício, complete as sentenças com os verbos no parênteses usando past continuous. Então, é bem parecido, ó. Laura. Laura não é o mesmo que she? Então, a forma do verbo to be é was. Você vai colocar o was. O primeiro verbo é read. Vai escrever o quê? Reading. Laura was reading. Ela estava lendo o quê? Um livro. And was. Vai colocar o was, que corresponde ao sujeito Laura. E vai colocar esse verbo aqui com ing. Lembrando que ele termina em e. Então, tem que tirar o quê? O e para botar ing. Aqui é a mesma coisa, ó. Martin e Sônia. Martin e Sônia são duas pessoas. Então, é o mesmo que o pronome they. Então, para they, qual é a forma do verbo to be? Vamos lá na tabela. Então, quando vocês tiverem dúvida na conjugação, tem que voltar aqui, ó. Para they fica were. Quando tem duas pessoas, então were. E vai colocar esse verbo aqui com ing. Só uma observação, esse verbo é considerado CVC, consoante, vogal, consoante. Quando o verbo é consoante, vogal, consoante, antes de botar o ing, vai dobrar a consoante final, que é o M. Então, antes de botar o ing, vocês vão dobrar o M e depois bota ing. Então, vai ficar Morty and Sonia were swimming. Dobra o N e depois bota ing. Então, aqui, ó, Catherine é o mesmo que she. Então, vocês já sabem qual é a forma do verbo to be, que vai acrescentar aqui e colocar ing nesse verbo. Mercedes and her dad é o mesmo que o pronome they. Então, vai ver a forma do verbo to be para o pronome they, colocar o verbo to be aqui e colocar ing no verbo. His grandfather, o avô dele, é o mesmo que o pronome he. Então, para he, vocês vão ver qual é a forma do verbo to be para he, vai colocar aqui e botar ing no verbo. Richard é o mesmo que o pronome he, ele. Coloca o verbo to be para he, a forma, né? E esse verbo aqui termina em e. Tem que tirar o e para botar ing. Bom, some of my friends quer dizer alguns dos meus amigos. É o mesmo que eles. Eles em inglês é they. Então, vocês vão ver lá qual é a forma do verbo to be para they. Vai botar a forma aqui. E lembrando, verbos que terminam em y, o past continuous, não perdem o y, é só acrescentar ing. The two pupils. Então, os dois estudantes, alunos, é o mesmo que they. Vai colocar a forma do verbo to be, né? Para they aqui e colocar ing no verbo. Bom, esses daqui já estão com pronome e fica mais fácil. Aqui é uma frase interrogativa, então vocês vão botar o verbo to be no passado correspondente para you aqui na frente e colocar ing. Carmen é o mesmo que she, vai colocar o verbo to be no passado corrente para she e colocar ing. The French actress, a atriz francesa, é o mesmo que she, aí vai fazer aquele sistema. Ah, she, vou ver a forma do verbo to be para depois botar ing no verbo, ó. Lembrando que termina em e. Tara é o mesmo que o she, que é um nome feminino, aí vai ver a forma do verbo to be para she, colocar e acrescentar ing no verbo. Tá ok? Então, vamos praticar bastante, tá? Então, é a última vez que eu vou dar um exercício de fixação, né? Sobre essa matéria, mas eu quero que vocês fixem bem antes de eu partir para a próxima matéria. Tá ok? Bye, bye.